Você provavelmente já ouviu falar em usufruto de bem. Nós ouvimos muito as pessoas falarem: eu quero passar este patrimônio para o nome dos meus filhos com usufruto meu. Mas talvez, assim como muitas pessoas, você não conheça a complexidade deste tema. E é justamente sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Eu quero trazer, esmiuçar um pouco mais o tema usufruto de bem e quero também trazer aqui algumas seguranças jurídicas que podem ser utilizadas no momento de fazer uma doação. Meu nome é Luciana Carvalho, eu sou a idealizadora deste canal e advogada no escritório Luciana Carvalho Advocacia. Já vou te pedir para se inscrever neste canal, porque ajuda muito no crescimento. Curta, comenta e compartilhe, principalmente com aquelas pessoas que precisam conhecer um pouco mais sobre o tema. Na doação com reserva de usufruto, o proprietário é como se ele antecipasse o inventário, como se ele antecipasse o direito à herança. Então ele transfere o bem para os herdeiros, mas ele se reserva o direito de usufruto. Então, o usufruto seria, na verdade, ele utilizar aquele bem, mesmo já estando em nome de outras pessoas, mas ele utilizar aquele bem enquanto ele estiver em vida, ou então pelo período determinado no contrato. E, por exemplo, um bem imóvel, ele pode utilizar ele tanto para moradia como para locação. Ele pode também alugar e ser o recebedor dos valores. Para ficar mais claro, vou te dar um exemplo. Suponhamos que o senhor João, ele tem um imóvel e ele quer transferir aquele imóvel para o filho dele. Ele quer fazer uma doação para o filho dele, mas ele quer fazer essa doação com a reserva de usufruto para ele. Ou seja, para ele poder utilizar aquele imóvel enquanto ele ainda estiver vivo. Aí, nesse caso, nascem dois direitos. Primeiro, o direito do proprietário, que é o filho, porque ele passa a ser o proprietário deste imóvel. E o direito de usufruto daquela pessoa que está fazendo a doação, que no caso aqui é o senhor João. No exemplo citado, o senhor João pode residir no imóvel, como também pode alugar para terceiros e receber os valores mensalmente. Muitas pessoas utilizam a doação exatamente num planejamento sucessório para evitar um inventário. Muitas vezes porque sabe que vai haver discussões, de repente a família já é uma família de desentendimento, que tem desentendimentos, então ele antecipa essa partilha de bens exatamente para evitar desentendimentos futuros na abertura do inventário. Só que aí é que vem muitas informações importantes e que muitas pessoas desconhecem. Usufruto não é propriedade. Então olha só, aquela pessoa que faz a doação para o filho e fica com usufruto, ele não é mais proprietário do imóvel. O proprietário é aquela pessoa que está recebendo aquela doação. Ele, na verdade, pode utilizar. Tudo bem. Só que, se ele quiser, por exemplo, utilizar aquele bem para venda, para hipotecar, ou para dar em garantia, ou qualquer outra coisa, ele não pode, sem a autorização do novo proprietário, que é aquele herdeiro que recebeu a doação. Vamos de exemplo para ficar bem fácil o entendimento. O senhor João resolve fazer a doação do único imóvel, a única casa que ele possui, para o filho. E ele faz essa doação com reserva de usufruto para ele. Passados alguns anos, o senhor João descobre uma doença muito grave, que precisa de um tratamento, e esse tratamento é muito caro. O senhor João não tem uma reserva financeira, não tem condições financeiras de custear esse tratamento. E ele resolve vender este imóvel que ele doou para o filho. Só que, como eu falei, usufruto não é propriedade. Então, nesse caso, o senhor João, que é usufrutuário, ele precisa da autorização do proprietário, que é o filho dele. Aí é quando muitas pessoas se arrependem de terem feito a doação com usufruto para ele. Por quê? As relações familiares, com o passar dos anos, elas modificam. Nascem pessoas, outros se divorciam, outros casam novamente. Então, muita coisa muda. E às vezes uma relação que era muito próxima, a relação familiar que era muito próxima, ela modifica. E as pessoas começam a se tornar mais distantes. E nesse momento, o proprietário, aquele que recebeu a doação, muitas vezes não concorda. E aí o que acontece com o senhor João? Ele não vai conseguir fazer o tratamento, porque ele não vai conseguir vender a casa, porque o filho não permitiu a venda da casa.
Para uma doação bem feita, não basta somente uma cláusula de usufruto, mesmo que o direito de usufruto seja durante toda a vida da pessoa que está fazendo a doação. Porque, como eu mencionei, o usufrutuário deixa de ser o proprietário. Então, existem algumas cláusulas que são muito importantes. São cláusulas de proteção àquele patrimônio, para que aquele patrimônio não deixe de pertencer à família. Então, essas cláusulas são impenhorabilidade, incomunicabilidade e reversão. Voltando ao exemplo do senhor João, ele fez a doação da única casa que tinha para o filho. Então, o filho passou a ser proprietário e o senhor João usufrutuário. E o senhor João não conhecia as cláusulas de proteção que deveria ter utilizado. Então, vamos lá. Ele não colocou a cláusula de incomunicabilidade. E o filho se casou no regime de comunhão universal de bens. Passados alguns anos, o filho se divorciou. E essa casa que foi deixada, que foi feita a doação para o filho, onde ele passou a ser proprietário, vai ser objeto de partilha no divórcio. Então, quer dizer, a ex-nora também passa a ter direito à propriedade do bem, juntamente com o filho do senhor João. Em se tratando da impenhorabilidade, o senhor João não constou essa cláusula no termo de doação. E anos depois, o filho apareceu com uma dívida. Essa dívida foi executada. Quem é o proprietário da casa que o senhor João é usufrutuário? O filho que está endividado. Então, esta casa pode ser penhorada. Por quê? Porque a dívida é do proprietário. Por fim, vamos falar da cláusula de reversão, que é tão importante como as demais apresentadas. Mas o senhor João também não constou essa cláusula no termo de doação. E lembra que o filho dele é casado? Pois é, suponhamos que o filho do senhor João venha a falecer antes dele. Neste caso, a viúva do filho do senhor João, ela passa a ser a proprietária da casa do senhor João. Por quê? Porque ela recebe a propriedade pelo direito de herança, porque ela é herdeira do filho do senhor João. Então, neste caso, a cláusula de reversão, ela faz essa proteção. Porque, havendo a cláusula de reversão, no caso do falecimento do proprietário, do filho do senhor João, antes dele, esse patrimônio retorna para o usufrutuário. Por isso, as cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e reversão são muito importantes no termo de doação. Porque, quando não são utilizadas essas cláusulas, o bem pode sair da família. Pode ser um patrimônio que vai ficar exposto a riscos que ninguém imaginava. Um erro muito grande que acontece é que, às vezes, as pessoas não se atentam para a questão do imposto que é cobrado na questão da doação. Porque, às vezes, as pessoas imaginam que, o inventário fica muito caro, então eu vou fazer a doação. Mas o imposto é o mesmo. Tanto que ele é chamado de ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação. E muitas pessoas não se programam para pagar esse imposto. E aí, quando entram com o termo de doação, depois vem a surpresa no valor do imposto, que é um valor consideravelmente alto. Lembra que eu falei lá no início que a doação é como se fosse uma antecipação do inventário? Pois é, mas vai ser uma antecipação do inventário e não vai ser necessário inventário se não tiver outros bens a serem partilhados, a serem objetos de inventário. Então, por exemplo, aqui no caso do senhor João, eu falei que o senhor João tinha uma única casa e ele fez a doação dessa única casa para o filho. Colocando ou não as cláusulas que eu falei com vocês que são importantes, as cláusulas de proteção, se o único bem é este, não vai ser aberto inventário posteriormente. Por quê? Porque o senhor João fez o termo de doação, ele fez o pagamento do imposto. Então, aqui não tem a necessidade de inventário após o falecimento do senhor João. Mas suponhamos que o senhor João tenha outros patrimônios. Ele não tem somente aquela casa, ele tem outros bens. Neste caso, como ele só fez a doação da casa para o filho, após o falecimento do senhor João, vai ser preciso abrir o inventário para realizar a transmissão, a transferência deste patrimônio que ficou de fora da doação para o nome do filho. Agora, suponhamos que o senhor João tenha 2 filhos e a única casa que ele tinha, ele deixou para um desses filhos.
Após o falecimento do senhor João, o filho que não recebeu doação e não tem herança a receber, para ficar em partes iguais com o irmão que recebeu, ele pode reclamar do seu direito de herança. Por quê? O Código Civil especifica quem são os herdeiros que têm direito à herança de forma igualitária, que são o cônjuge, claro, a depender do regime, a depender de quando foi adquirido aquele bem, os ascendentes, que são os pais, avós, bisavós, e os descendentes, que são filhos, netos, bisnetos. E nesse caso, esse filho que não recebeu doação, ele tem direito, porque ele é considerado um herdeiro necessário pelo Código Civil. E ainda assim, se o senhor João tem um patrimônio maior do que somente aquela casa que ficou para um dos filhos, após o falecimento dele, deve ser aberto um inventário e a partilha vai ser feita, vai ser verificado aquela casa que ficou para o filho a título de doação e o restante do patrimônio, para poder fazer uma divisão igualitária, porque os herdeiros devem receber na mesma proporção. Acredito que você tenha entendido um pouco mais sobre a doação com a reserva de usufruto. Mas eu quero deixar claro que o intuito aqui não é falar se é bom ou se não é bom a reserva de usufruto no caso de doação. Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que é preciso verificar o seu caso, se realmente a doação com reserva de usufruto é interessante ou não, e se estão sendo tomadas as medidas e os institutos devidos para a proteção daquele patrimônio familiar. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, segue o canal para mais dicas e informações importantes como esta. Curta, comenta, compartilha, principalmente com aquele amigo que você sabe que está querendo fazer a doação do bem para um herdeiro.